Bem-vindos todos. Agora eu vou compartilhar a minha tela. Vocês estão vendo os meus slides? Sim. Sim, legal. Então, pessoal, hoje a gente vai continuar discutindo matrizes de rigidez. Eu vou fazer alguns exemplos com vocês. E, portanto, essa aula é muito importante. Essa aqui é uma parte crucial do curso, né? Então, na última aula, eu comecei a discutir com vocês a ideia de matriz de rigidez, né? Então, eu falei para vocês, olha, a gente pode comparar os elementos dos elementos finitos por uma mola. Só um minuto. Só um minuto. A minha esposa esqueceu a cachorrinha. Um minuto, gente, por favor. Yani. Yani. Oi, amorzinho. Papai vai dar aula, tá bom? Deixa eu dar aula. Você vai comer, eu não, eu vou dar aula. Você quer falar oi para os alunos ou não? Não, eu vou dizer. Tá bom, então vai. Tchau. Voltei, pessoal, desculpem. É mais um mico para as nossas gravações. Vocês estão aí ainda ou não? Opa, por aqui. Tá bom. Então, vamos lá. Essas coisas todas vão ficar gravadas, mas algum dia a gente vai rir disso. Então, pessoal, eu estava falando para vocês que a gente pode fazer uma analogia com um elemento finito unidimensional como se ele fosse uma molinha, né? E cada extremidade do elemento finito é o que a gente chama de um nó, né? Então, se eu penso numa mola, eu tenho um nó 1 e um nó 2 nos extremos da mola. E aí, se eu quero saber qual é a força que está sendo exercida pela mola em cada um dos nós, é a lei de Hooke, que é F igual a K delta X. Então, se eu quero saber a força que a mola exerce no nó 2, eu penso na constante de mola, vezes o que o nó 2 se deslocou, e obviamente eu tenho que subtrair o que o nó 1 se deslocou, porque pensem comigo, se o nó 2 se desloca 1 centímetro para a direita, e o nó 1 também desloca 1 centímetro para a direita, então a mola não deformou nada e a força é zero, né? Para que haja deformação, o deslocamento do nó 1 e do nó 2 tem que ser diferente, né? Em sentido ou em módulo. Como o sistema, se eu assumo um sistema em equilíbrio, ou seja, um sistema estático, então a mola é uma só, e a força que a mola exerce no nó 2 é o oposto à força que a mola exerce no nó 1, né? Porque se eu estico a mola, o nó 2 está sendo puxado para a direita, que é a força de restauração da mola, e o nó 1 está sendo puxado para a esquerda, que é a força de restauração da mola. Então, o nó 1 e o nó 2 são puxados pela mola sempre em sentidos opostos, né? Então, isso que eu escrevi aqui é simplesmente a lei de Hooke, que vocês conhecem desde FEMEC ali, depois em métodos experimentais em engenharia, vocês viram de novo e daí por diante, né? Bom, então eu falei, vamos supor agora que eu tenho duas molas que estão ligadas pelo nó intermediário. E aqui então eu estou fazendo a numeração dos nós como sendo 1, 3 e 2, né?
E aqui a gente introduziu a nomenclatura que o livro usa, né? O esquema de índices que o livro usa, que é assim, o índice superescrito diz respeito ao elemento, né? E o índice subscrito diz respeito ao nó. Então, F1, 1 é a força que o elemento 1 exerce no nó 1. E F1, 3 é a força que o elemento 1 exerce no nó 3. F2, 3 é a força que o elemento 2, ou mola 2, exerce no nó 3. E F2, 2 é a força que a mola 2 exerce no nó 2. Então a gente sempre vai usar essa notação no curso, que é a notação do livro do Fish e Belitsko, né? Então agora, se a gente escreve aquela expressãozinha que eu escrevi 3 slides atrás, para cada uma das molas, eu sempre vou ter que a força no nó da direita vai ser igual a menos a força no nó da esquerda, né? A constante de mola vezes a diferença entre os deslocamentos. Então, eu posso escrever isso em notação matricial, pessoal, olha só. Então, F1, 1 é linha vezes coluna, né? Então, vai ser K1D1 menos K1D3. E eu sei que a força que a mola 1 exerce no nó 3 é o oposto da força que a mola 1 exerce no nó 1. Então, simplesmente, eu troco aqui os sinais, né? Então, F1, 3 é menos K1D1 e K1D3. Né? E, obviamente, a mola 1 e a mola 2, aqui, eu estou tratando-as como independentes. Então, obviamente que a equação vai ser igualzinha, né? A única coisa que vai mudar é a constante de mola, que aqui é K1 e agora ficou K2, e os índices relativos ao elemento e aos nós, né? Mas, obviamente, essas matrizes são iguaizinhas. Então, é K menos K e K. Sempre que vocês pegarem uma mola isolada, a matriz de rigidez dela vai ser essa. E sempre que a gente começa a trabalhar com o método de elementos finitos, a gente primeiro considera os elementos isoladamente. Tudo bem? Sim? Uhum. Vocês estão ouvindo a gritaria aqui ou tá abafada pelo microfone? Tá abafado. Tá bom. Se estiver incomodando, avisem, por favor, que eu dou um jeito. Bom, vamos lá então, pessoal. Então agora, bom, só que essas molas, elas não são independentes, elas estão ligadas, né? E, na verdade, o nó 3, ele está sujeito à tração da mola 1 e ele também está sujeito à tração da mola 2. Então, a gente precisa de alguma coisa, de alguma forma, compor essas equações aqui, porque esses deslocamentos, o deslocamento do nó 1, o deslocamento do nó 3 e o deslocamento do nó 2, eles estão acoplados, eles não são independentes, né? Então, como é que eu posso somar essas matrizes, essas equações? E para fazer isso, a gente precisa passar dessa notação que a gente chama de notação local, porque ela é específica de cada uma das molas, para uma notação global, que é do problema como um todo, né? E aí, então, a gente construiu essas matrizes expandidas, e nessas matrizes expandidas, então, basicamente, eu faço um truque para colocar a mesma dimensão do problema local no problema global, né? Então, no problema global, eu tenho 3 nós, né? E no problema local, eu tenho só 2. Só que eu faço um truque para colocar o nó que está faltando de forma que eu não modifique essas equações que eu tinha aqui,
né? Então, como é que eu faço? Tudo que for multiplicar o nó D2 tem que ser zero. Assim, porque D2 não existe aqui na equação de cima, vocês estão vendo? Então, se eu colocar D2 aqui, a única forma de fazer isso, sem alterar as equações, é multiplicando todo mundo por zero. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. F1, aqui eu tinha F1 é K1D1 menos K1D3. Então, agora eu tenho F1 é K1D1, 0D2 e menos K1D3. Então, eu não modifiquei essa equação. Bom, a mola 1, ela não atua no nó 2. Então, F12 tem que ser zero. E essa equação está me dando justamente isso. F12 é 0 vezes D1, 0 vezes D2 e 0 vezes D3. Né? E por último, eu tinha aqui F13 é menos K1D1 e K1D3. Né? E aqui eu tenho que F13 é menos K1D1, é 0D2 e é K1D3. Então vocês notem que eu consegui, por esse truque, aumentar a dimensão do problema local, para que ele ficasse na mesma dimensão do problema global, que é um problema que tem 3 nós, ao mesmo tempo em que eu não modifiquei as equações que estavam aqui em cima. E a mesma coisa eu faço aqui para a mola 2, só que no caso da mola 2, o nó que a mola 2 não atua é o nó 1. Então, tudo que for multiplicar D1 nessa segunda equação aqui é que tem que ser zero. Né? Então, assim, a força que o elemento 2 exerce no nó 1 é zero. E os deslocamentos do elemento 1, do nó 1, eles não afetam as forças que o elemento 2 exerce nos demais nós. Ficou claro? Aqui eu escrevi de menões, eu vou corrigir. Tá claro para vocês, pessoal? Sim, professor. Então, isso daqui agora eu chamo de matriz de rigidez expandida. E a vantagem é que agora eu posso somar essas matrizes, elas já podem ser somadas. E aí, quando eu somo essas matrizes de rigidez expandidas, eu obtenho a matriz de rigidez global do problema. Tá? Então, agora eu tenho a força total atuando no nó 1, eu tenho a força total atuando no nó 2 e eu tenho a força total atuando no nó 3. Então, no caso do nó 1, o F11 tem um valor que eu, enfim, que depende, né, dos deslocamentos, a gente vai determinar isso. E o F21 é zero, porque a mola 2 não atua no nó 1. Da mesma forma, no nó 2, o F12 é zero e o F22 tem um valor aí que a gente ainda vai ver qual é. Já para o nó 3, as duas molas atuam nele, né? O F13 e o F23, ambos são, a princípio, diferentes de zero. Né? Então, agora eu tenho uma equação completa. Né? Então, agora, pessoal, em princípio, eu já posso inverter essa matriz, né? E resolver o problema dos nós. Né? Que era onde a gente queria chegar. Né? Então, vocês notem que se eu tivesse alguma força externa aqui, atuando no nó 1, no nó 2 ou no nó 3, eu teria que somar aqui também. Tá bom? Bom. Então, sistematizando para vocês o que a gente fez. No caso aqui na mola 1, ela não está em contato com o nó 2. Então, a gente adiciona uma coluna de zeros, a coluna 2, e a gente adiciona uma linha de zeros na linha 2. Assim, eu construí a matriz expandida da mola 1.
Já no caso da mola 2, ela não atua no nó 1. Então, a gente coloca uma linha de zeros, a primeira linha, e a gente coloca uma coluna de zeros também, que é a primeira coluna. E assim, somando as duas equações, a gente vai obter a matriz de rigidez global, que vai ter esse formato aqui. Tá? Então, muito mais fácil do que parecia num primeiro momento. Né? Então, agora, o nosso sistema de equações é esse aqui, né? Que eu posso escrever tanto quanto 3 equações com 3 incógnitas, ou eu posso escrever na notação matricial, que é mais fácil de resolver. Né? Enquanto a gente está só com 3 equações e 3 incógnitas, a gente até tem escolha. Se você quer resolver do método usual aqui, né, você vai isolando as variáveis nas equações e vai resolvendo, substituindo. Isso pode ser feito. Agora, quando você tem um problema com milhares de nós, é impraticável, né? Aí a gente não tem como escapar e a gente tem que recorrer à álgebra de matrizes, que não é nada do outro mundo, principalmente quando o computador faz para a gente, né? Então, a expressão da lei de Hooke, mesmo agora aqui, é F é igual a KU, onde U é o deslocamento, né? É a resposta do sistema às forças que atuam nele, e quem faz a mediação entre a força e o deslocamento é a constante de mola K. Né? Então, em geral, a gente conhece a ação que a gente está impondo no sistema, a gente quer saber como o sistema vai responder a isso, e, portanto, a gente vai, então, inverter essa matriz e multiplicar pelo F, né? Onde essa matriz K é parametrizada. Bom, pessoal, mas nesse caso aqui, olha, então, se vocês lembram como é que a gente calcula a determinante, é diagonal principal multiplica todo mundo, multiplica a diagonal, as demais diagonais, então, K1, K2, e vezes K1 mais K2, 0, K2 e K1 vai dar 0, menos K1, menos K2 e 0 vai dar 0. Né? Aí a diagonal invertida, a gente também multiplica, né? Então vai dar menos K1 ao quadrado, K2, aqui está trocado, na verdade, né? Preciso corrigir isso também. Menos K2, 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 K1 ao quadrado, aqui, e K1 mais K2 vezes 0 vai dar 0. Né? Então, aqui nesse caso, pessoal, olha, o determinante se anulou, né? Ou seja, eu não posso inverter essa matriz. E se eu não posso inverter a matriz, eu não posso resolver essa equação. Então, a matemática está dizendo para mim que a equação que eu escrevi não tem solução. Né? E ela não tem solução. Alguém lembra aqui por quê? Por causa das condições de contorno, professor? Exatamente. A gente não definiu as condições de contorno, né? Então, se vocês forem ver o livro em inglês, livros americanos, eles têm uma tara por abreviação, e eles abreviam condição de contorno como BC, Boundary Conditions, né? Então, se não tem condição de contorno, o meu problema não está matematicamente bem definido. Né? É como eu falei para vocês, tá? Eu tenho 2 molas com 3 nós. Eu puxo. Se o nó
da direita estiver preso e os outros soltos, as duas molas vão esticar. Agora, se o nó aqui da ponta que estiver preso, quando eu puxo nele, não acontece nada. Se o nó do meio está preso e os outros dois estão livres, quando eu puxo na direita, só a mola 2 estica e a mola 1. Então, assim, a matemática está me dizendo aqui, olha, eu não posso responder o seu problema porque a sua pergunta não está bem formulada, não está completa, né? Então, a gente precisa fixar uma condição de contorno. E existem várias maneiras, pelo menos 3 maneiras que o livro do Fish descreve para a gente fixar essas condições de contorno, mas a mais simples e a mais intuitiva é simplesmente colocar esse D aqui como valendo 0. Então, se eu colocar esse D aqui como valendo 0 nessa equação, isso equivale a zerar esses termos aqui que vão multiplicar o D1, né? Então, esse K1 multiplicaria o D1. Então, o meu sistema de equações, na verdade, vai ficar assim, olha. 0, 0 e menos K1 D3. A segunda linha não muda, porque quem multiplicava o K1 aqui já era 0 mesmo. Então, a segunda linha se mantém igual. E a terceira linha também, né? Eu vou zerar aqui o K1, né? Então agora, olha, o meu truque é reescrever esse sistema de equações como uma nova matriz, em que agora ela é igualzinha a essa matriz, mas agora esses dois caras aqui são zeros, né? Então, essa daqui vai ser uma matriz 0, 0 menos K1, 0, K2 menos K2, 0, K2, K1 mais K2. Né? Então, quando eu tenho, assim, uma submatriz, quando eu divido o meu problema em matrizes quadradas, né, em submatrizes quadradas, o determinante da matriz grande vai ser equivalente ao determinante da submatriz quadrada não nula, né? E nesse caso aqui, então, essa submatriz não é nula, né? Então, agora eu posso inverter essa submatriz e, na verdade, então, eu posso separar a linha de cima das duas linhas de baixo e resolver esse problema aqui primeiro, né? Porque agora eu tenho 2 variáveis e 2 equações, né? Então eu tenho D2 e D3, que são as incógnitas, e eu tenho 2 equações independentes para resolvê-los, né? Invertendo essa matriz, eu vou descobrir o D2 e D3, e aí substituindo o valor de D3 que a gente obteve na equação de cima, eu descubro qual é a força no nó 1, né? Então, pessoal, por que a força no nó 1 é diferente de 0? Quem lembra? Ninguém lembra? Então, como a gente discutiu, pessoal, quando você estica uma mola, você aplica uma força externa nela para esticá-la, a mola vai seguir esticando até o ponto em que a força de restauração da mola iguala a força externa que você aplicou. A menos que você arrebente a mola, é óbvio, mas aí é outra história. Então, se você não arrebentar a mola, ela vai esticar até que a força de Hooke, a força de restauração, iguale a força externa que você aplicou, né? Ou seja, a força resultante na mola vai ser 0. Concordam comigo? Sim, professor. Então, se o nó está livre para se mover,
a força resultante nele vai ser sempre zero. Tá? Agora, o nó 1, ele não está livre para se mover, ele está preso. Então, vai haver uma força nele que vai ser diferente de zero. Justamente porque ele está preso. Né? Então, toda a força que você atua no sistema aqui vai acabar produzindo uma força de reação aqui no nó 1. Tá? Então, sempre que você tiver um nó preso ou engastado, usando o jargão de elementos finitos, a resultante nele vai ser diferente de zero. Muito bem. Então, pessoal, se a gente usar esse raciocínio adiante, ó, vamos pensar na matriz de rigidez, na notação local, para cada uma dessas molas, ó, K1, K2, K3, eu tenho aqui 6 molas ligadas, né? Então, a matriz de rigidez local, para cada uma das molas, vocês concordam comigo que ela sempre vai ser isso aqui, ó. Concordam? Para cada uma daquelas 6 molas que eu mostrei para vocês ali, a matriz de rigidez é sempre igualzinha. Concordam comigo? Sim, professor. Sim. Legal. Então vamos lá. Então vamos olhar de novo esse problema. Então eu vou ter K1 menos K1 e mais K1. Né? Só que quando eu pegar a mola 2, então a mola 2 ela atua no nó 2 e no nó 3, mas ela não atua no nó 1. Então é aquela história, eu vou pôr uma linha de zero aqui em cima, eu vou pôr uma coluna de zero aqui do lado, e aí eu vou ter então o K2 menos K2 e mais K2. Tá bom? E aí, então, ela acaba somando com esse K1 aqui, que ficou da matriz de rigidez na mola 1. Quando eu for para a mola seguinte, a K3, a mesma coisa, pessoal. A mola K3, ela não atua nem no nó 2, nem no nó 1. Então, eu vou pôr 2 linhas de zero aqui em cima, e eu vou pôr 2 colunas de zero aqui no começo. Então, eu vou ter K3 menos K3 e mais K3. E aí vai somar com esse K2 aqui, porque afinal de contas o nó 3 é compartilhado entre a mola 2 e a mola 3. E assim por diante. Vocês estão razoavelmente convencidos que a matriz de rigidez global desse problema vai ter essa cara aqui? Sim, professor. Sim, faz sentido. Legal. Legal. Então, existem 2 aspectos que chamam a atenção sobre essa matriz de rigidez aqui. O primeiro é que ela é simétrica, né? E ela é simétrica simplesmente porque a força atuando no nó 1 vai ser sempre o oposto da força atuando no nó 2. Né? Então, sempre vai ter aqui, ó, o elemento 1, 2 vai ser igual ao elemento 2, 1. O elemento 2, 3 vai ser igual ao elemento 3, 2. O elemento 3, 4 vai ser igual ao elemento 4, 3. E assim por diante. Tá bom? Pera aí, agora é a gatinha enchendo o saco aqui. Desculpa, pessoal. Nós temos um cachorro, 2 gatos e vários peixes no aquário aqui. E 2 crianças também. Então, muito bem, essa matriz é simétrica, e o outro ponto é que ela é uma matriz esparsa.
Alguém sabe o que quer dizer matriz esparsa? Sei não. Então, a palavra esparso, né, ela dá a ideia de muitos vazios, né? Então, uma matriz esparsa é uma matriz que tem muitos zeros. Essa matriz aqui tem muitos zeros. E alguém sabe dizer qual é a vantagem de uma matriz com muitos zeros? O determinante é fácil de calcular? É mais fácil de calcular, porque uma das maneiras de calcular a matriz, o determinante de uma matriz, é pelos cofatores, né? Que você sempre multiplica pelo elemento, multiplicado pela matriz cofatora desse elemento. Então, se você tem muitos zeros, acaba ficando mais fácil inverter uma matriz. Isso é tudo que a gente quer, né? Então, no método dos elementos finitos, sempre que for possível, a gente vai fazer as nossas matrizes o mais esparsas possíveis. Agora, uma pergunta para vocês. De onde vêm esses zeros aqui? De onde eles vieram? Eles vêm do fato de que, por exemplo, o nó 2, ele não tem forças atuando nos outros nós. Eu não sei se eu Isso, entendi, na verdade. isso. Eu entendi o que você quis dizer, e o que você quis dizer está correto. Então, olha aqui, pessoal, vê se eu posso com isso, ó. Tenho que dar aula com isso. Vocês estão vendo ou não? Filhotes? Sim, professor. Vamos lá. Então, como falou o colega, quem que falou? Foi o Thiago? O Darnley. Danley. Como você mencionou, a mola 2, ela atua só no nó 2 e no nó 3. Então, aqui só vai entrar o deslocamento do nó 2 e o deslocamento do nó 3. Se a mola 2 atuasse também no nó 1, teria aqui um D1, que teria relacionado à força da mola 2. Né? Então, quanto mais você conectar um elemento com nós, quanto mais nós você tiverem conectados com muitos elementos, a sua matriz vai ficar menos esparsa. Né? Então, quanto menos você conseguir compartilhar nós ao criar a sua malha, mais eficiente vai ser a sua malha. Tá? E guardem isso na cabeça, é um ponto importante. Tá? É por esse motivo que no método de elementos finitos, elementos triangulares ou piramidais, eles são evitados. Porque pensa numa pizza, por exemplo, se você corta a pizza em 8 fatias, no centro da pizza você vai ter ali um nó que está conectado aos 8 fatias. Né? Agora, se você cortar a pizza em quadradinhos, o máximo que você vai ter é um nó compartilhado por 4 fatias. Sei que não é uma boa fazer comparações com pizza às 7 da noite. Vocês aqui vendo aula e com a barriga roncando, talvez. Mas deu para entender a ideia? Deu sim. Uma boa analogia. Legal. Então, assim, para nossa sorte, pessoal, a maioria dos códigos de elementos finitos, hoje em dia, eles são muito bons em fazerem a malha, e a gente não precisa se preocupar muito com isso. Mas eles têm a opção de você fazer uma malha com elementos quadrados, né, ou elementos triangulares, ou tetraedros, ou quadriláteros, enfim. Né? Bom, e um ponto que tem que ficar claro é que sempre que você pegar o iésimo elemento da matriz de força, ele é a força atuando no iésimo nó, né?
E ela vai ser obtida pela iésima linha da matriz de rigidez multiplicada pela matriz de deslocamentos, né? Então, isso daqui vai te dar a força atuando no iésimo grau de liberdade. Bom, então na última aula a gente parou aqui com esse exemplo que eu falei para vocês quebrarem a cabeça um pouquinho com ele e tentarem descrever a matriz de rigidez. Alguém tentou? Podem ser sinceros, tá, pessoal? Bom, eu vou interpretar o silêncio de vocês como não. Tudo bem, mas como eu falei, não deixem o curso correr demais, tá? Porque ele vai ficando mais difícil. Então aqui no caso, ó, eu tenho 3 carrinhos que estão ligados por 5 molas. Essa mola K1 está grudada na parede, então eu não vou considerar isso como sendo um nó. Eu poderia considerar um nó engastado, mas eu não vou. Tá? Então eu vou considerar, isso daqui é o nó 1, que é livre para se deslocar. Esse aqui é o nó 2, que é livre para se deslocar. Esse aqui é o nó 3, que também é livre para se deslocar. Né? E a mola 1 está ligada ao nó 1 apenas. A mola 2 e a mola 3 estão ligadas aos nós 1 e 2. A mola 4 está ligando o nó 1 ao nó 3. E a mola 5 está ligando o nó 2 ao nó 3. Então, vocês podem ver que esse problema, por exemplo, aqui, ele não vai me dar uma matriz tão esparsa quanto essa. Concordam, pessoal? Né? Porque o nó 1, por exemplo, ele está correlacionado ao nó 3 e ao nó 2 agora. Né? A mesma coisa o nó 2, ele está correlacionado ao nó 1 e ao nó 3. Então, todos os nós aqui estão correlacionados nesse caso. Né? Então, essa minha matriz aqui não vai ser esparsa nesse caso. Ela vai continuar sendo simétrica. Tá? Então, o primeiro passo é a gente escrever a matriz de rigidez das molas individualmente. Então, eu tenho aqui 5 molas, eu vou ignorar as demais molas e vou escrever a matriz de rigidez de cada uma das molas isoladamente. Né? Então, vamos lá. Para a mola 1 é fácil, né? A força que o mola 1 exerce no nó 1 vai ser K vezes o deslocamento do nó 1. Para a mola 2 está ligando o nó 1 ao nó 2. Né? Então, K1 menos K1 e menos K1 mais K1. K2, desculpa, né, gente? Que deslocamento do nó 1 e deslocamento do nó 2. Né? Todas as matrizes de rigidez aqui vão ser iguaizinhas, porque agora eu estou tratando tudo na notação local. Então, eu estou tratando as molas como sendo independentes. Então, vai ser sempre 1 menos 1 menos 1 e 1 multiplicado pela constante de mola, né? Que é K3, K4 e K5. Tudo bem, pessoal? Sim. Beleza, professor. E agora então a gente tem que expandir essas matrizes. Então, o problema global, ele tem 3 graus de liberdade porque são 3 nós. É o nó 1, o nó 2 e o nó 3. Então, eu vou ter que transformar todas essas matrizes aqui em matrizes quadradas 3 por 3. Né? E eu vou fazer isso adicionando zeros. Né? Então, esse aqui, por exemplo, a matriz vai ser K1, 0, 0, 0, 0, 0 e 0, 0, 0. Concordam? Certo. Né? E essa daqui vai ser K2 menos K2,
E o nó 3 não tem contato com a mola K2. Então, eu vou pôr K2 menos K2, 0. Menos K2, K2, 0. E a última linha vai ser 0, 0, 0. Né? E daí por diante. Vocês entenderam a ideia aqui, pessoal, de escrever as matrizes expandidas? Sim? Sim, sim. No caso da mola 3, ela está ligando o nó 1 e 2 também, então vai ser a mesma coisa. A mola 4, que está ligando o nó 1 e o nó 3, então eu vou ficar aqui com K4, 0 e menos K4. Né? A segunda linha vai ser toda de 0, e a terceira linha vai ser menos K4, 0 e K4. Né? Então, em princípio, é assim que eu faria. Aí eu iria somar essas 5 matrizes expandidas e eu ia obter a matriz de rigidez global do problema. Tá? Mas existe uma outra maneira da gente fazer isso. Então, esse é chamado método direto, e ele é muito mais fácil e rápido de fazer do que o método de matrizes expandidas que a gente estava fazendo até agora. Então, vamos lá. A primeira mola, eu faço aqui uma matriz 3×3. A primeira mola atua só no nó 1, então eu vou pôr a constante de mola K1 aqui na posição 1. Né? Como ela não atua em mais nenhum outro nó, todas as outras entradas associadas a essa mola seriam 0. Né? Então seria a matriz K1, 0, 0, 0, 0, 0 e 0, 0, 0. Né? Legal. Agora vamos ver a mola K2. Né? Então a mola K2, ela atua no nó 1 e no nó 2. Então eu colocaria aqui K2 e menos K2 e mais K2. Né? E aí eu colocaria uma coluna de zeros aqui, porque essa mola não atua no nó 3. E eu colocaria uma linha de zeros aqui, pelo mesmo motivo, essa matriz não atua no nó 3. Concordam comigo até aqui? Até aí tranquilo, sim. Sim, professor. Tá. Vamos trazer a próxima mola, então. A próxima mola também liga o nó 1 ao nó 2. Então, agora eu vou pôr K3 e menos K3 e mais K3. A terceira coluna também é 0 e a terceira linha também é 0. Agora eu vou trazer a quarta mola, e a quarta mola ela liga o nó 1 ao nó 3. Então, onde que eu vou pôr esse K4, pessoal? Eu vou pôr aqui um K4. Isso. E aqui eu vou pôr um K4? Isso. Aqui eu vou pôr um menos K4, concordam? Isso, professor. Isso. E aqui eu vou pôr alguma coisa? Não. Não, porque não liga no elemento 2, né? Ela não liga no nó 2. Isso. Vai ter uma cruz aí de zeros. Isso. Então ela vai ser assim, ó. K4 e menos K4. A segunda linha vai ser toda de zeros para essa matriz. E a terceira linha vai ser menos K4 e mais K4. Né? Porque é simétrico. Tudo bem? Sacaram? Beleza. Legal. E agora a última mola, ela liga esses dois caras aqui, ó. O 2 e o 3. Né? Então, onde que eu vou pôr o primeiro K5, pessoal? Vai ser no do meio? Fala em linha e coluna para mim. Na linha 2, coluna 2. Linha 2, coluna 2. Aqui vai ser K5, concordam? Isso. E onde vai ser menos K5? Vai ser linha 2, coluna 3 e linha Isso, 3, aqui. coluna 2. Aqui vai ser menos K5 e aqui vai ser mais K5. Né? Então, olhem só, eu escrevi a matriz de rigidez global sem ter que fazer as matrizes locais nem as matrizes expandidas.
né? É muito mais rápido, tá? Então o truque é esse, pessoal. Vocês fazem a matriz com a dimensão do problema e deixam ela em branco, e aí vocês vão preenchendo com as constantes de mola apropriadas, né? Sempre pensando em linha e coluna. Tudo bem? Vocês vão pegar mais traquejo com isso, com a prática, e eu vou fazer mais 1 ou 2 exercícios aqui na aula com vocês hoje, para vocês pegarem melhor o jeito, tá bom? Legal. Mas então, vocês veem que essa matriz aqui, ó, ela continua simétrica, tá? Então, menos K2, menos K3, menos K2, menos K3, menos K4 e menos K4. Então, esse aqui é o elemento 3, 1, e esse é o elemento... esse é o elemento 1, 3, e esse é o elemento 3, 1. Esse é o elemento 3, 2, e esse é o elemento 2, 3. Né? Então, a matriz continua simétrica. Mas essa matriz aqui não é nada esparsa, ela não tem nenhum zero. Tá? Às vezes a gente não consegue fugir, paciência. Né? A matriz esparsa é uma comodidade que facilita o cálculo computacional, mas ela não é mandatória. Tudo bem, gente? Bom, então, é isso, tá bom? As linhas dizem respeito à força, ou seja, é o elemento, né? E as colunas dizem respeito aos nós, né? Então, essa aqui é a força total atuando no nó 1, né? Então, ela vai ter a ver com os deslocamentos do nó 1, do nó 2 e do nó 3. Né? Os elementos não diagonais indicam como o movimento dos demais nós deve ser levado em conta. Então, por exemplo, quando eu falo da força na mola 1, eu pego... quando eu falo da força no nó 1, eu tenho a força que a mola 1 exerce no nó 1, vai ser K1 vezes o 1, mais a força que a mola 2 exerce no nó 1, que é K2 vezes o 1, a força que a mola 3 exerce no nó 1, que é K3 vezes o 1, e a força que a mola 4 exerce no nó 1, que é K4 vezes o 1. A mola 5 não atua no nó 1. Né? Mas aí eu tenho que descontar o que o nó 2 pode ter se deslocado e o que o nó 3 pode ter se deslocado também. Né? Então, eu desconto o deslocamento do nó 2, tanto para considerar a distorção da mola 2 quanto da mola 3, e eu desconto o deslocamento do nó 3 para a mola 4 também. Tá? Muito bem. Então é isso. Legal, pessoal. Então vamos agora fazer um outro problema. Né? Esse problema aqui tirado do livro do Fish e do Belitsko. Então, a primeira pergunta para vocês: quantos nós e quantos elementos a gente tem aqui? Quantos nós a gente tem? Quantos elementos a gente tem? São 4 elementos? Isso, elemento é igual ao número de mola. Eu tenho 1, 2, 3, 4 molas. Quantos nós eu tenho aqui? Se considerar as paredes, né, onde as nós estão engastadas, seriam 3, né? Não, um só. Não, 4 nós. Se eu considerar as paredes, né? 1 parede, 2 paredes, 3 paredes e mais esse nó aqui no meio. Né? Então, o número de graus de liberdade do problema, ou degrees of freedom, é igual ao número de nós. Então, eu tenho 4 nós, eu tenho 4 graus de liberdade. Então, a minha matriz de rigidez, nesse caso, vai ser de que dimensão?
Ela vai ser 3 por 3, como as matrizes que a gente viu até agora? 4 por 4, né? 4 por 4, exatamente. Né? E é isso, e vamos resolver o problema, então. Então, a minha matriz de rigidez local, ela vai ter sempre que cara, pessoal, quando eu escrever a matriz de rigidez local? 2 por 2? 2 por 2, K menos K menos K e K, certo? Certo? Ó, K menos K menos K e K, concordam? Sim, Ok. professor. Então, aqui, usando essa notação, eu tenho o elemento o nó 1, o nó 2, o nó 3 e o nó 4. Tá bom? Então, eu vou adiantar para vocês uma coisa, pessoal, que é conveniente, e vocês vão entender em breve, é conveniente fazer a numeração dos nós de maneira... primeiro você considera os nós engastados, e depois você considera os nós livres. Então, como esse nó e esse aqui estão engastados, eu vou chamar de 1 e 2. E esse nó e esse nó estão livres, então é 3 e 4. Tá? Então, aqui, a mola 1, na notação local, vai ser K menos K menos K e K, né, multiplicando aqui a constante. E aí, quando eu for fazer a matriz expandida, então, como a mola 1 não toca no nó 2 nem no nó 3, eu vou pôr a segunda coluna e a terceira coluna de 0, e a segunda linha e a terceira linha de 0 também. A mola 2, por outro lado, ela toca nos nós 1 e 3, né? Então, na notação local vai ser K menos K menos K e K. E na notação expandida, eu vou colocar a segunda coluna de 0 e a quarta coluna de 0, porque essa mola 2 aqui não toca nem no nó 2, nem no nó 4. Né? Então, agora, como é que vai ficar, por exemplo, a matriz de rigidez local da mola 3? Local, pessoal, como é que fica? Fica K menos K menos K e K. Isso, 2K aqui, né? 2K, isso. Isso. E aí na notação global, quais colunas e quais linhas que eu vou pôr 0? Vai colocar na coluna 1, porque ela não toca na coluna 1. Não toca no nó 1. Isso, no nó 1. E na coluna 2, porque ela não toca no nó 2. No nó 2, isso. E linha também é a mesma coisa, né? Exato. A linha 1 e a linha 2 também vão ser 0. É isso aqui, ó. Certo? Foi o Thiago que falou? Isso. Isso aí, Thiago. E por último, a mola 4. Então, na notação local, ela é K menos K menos K e K. E na notação expandida, então, essa mola aqui não toca nem no nó 1, nem no nó 3. Então, a primeira coluna e a terceira coluna vão ser zeros. A primeira linha e a terceira linha também vão ser zeros. Certo, pessoal? Beleza. Legal. Então, agora, ó, a gente tem 4 matrizes aqui e a gente já pode somá-las. E somando essas 4 matrizes, eu vou ter essa matriz de rigidez aqui, global. Que também não é muito esparsa, né? E ela não é muito esparsa porque os nós são muito conectados aí, né? Exceto o nó 1 e o nó 2, que não estão conectados por nenhuma mola, e o nó 2 e o nó 3, que não estão conectados por nenhuma mola também. Né? Olha aí o problema. O nó 2 não está conectado ao nó 3,
e o nó 1 não está conectado ao nó 2. Então essas são as únicas entradas dessa matriz de rigidez que são nulas. Né? Bom, então nesse caso aqui, agora a gente vai impor as condições de contorno, que o nó 1 e o nó 2 estão engastados, então eles não se deslocam. A matriz de força externa, ela me diz aqui que eu tenho uma força de 50 newtons atuando no nó 4, e como o nó 1 e o nó 2 estão engastados, aquilo que eu falei para vocês, né? A força de reação neles, então, não é nula, né? Quando você tem um nó livre para se deslocar, que é o caso do nó 3 e do nó 4, eles vão se deslocar até que a força neles, a resultante neles, seja nula. Se o nó está preso, ele não tem essa possibilidade. Então, ele não pode se deslocar até que a força nele se anule. Tudo bem? Então, agora esse é o problema, né? E a gente teria, então, a matriz de força, levando em conta a força externa e as forças de reação, a matriz de rigidez e a matriz de deslocamentos, né? Então, a gente pode escrever um F é igual a Kx, e agora a gente teria que inverter essa matriz K. Mas antes disso, vamos fazer aqui um exercício de construir a matriz de rigidez que a gente fez pelo método das matrizes expandidas. Vamos construí-la juntos, utilizando o método direto que a gente testou, né? Então vamos lá, pessoal. A gente começa então pelo nó 1. Então o nó 1 está ligado à mola 1 e está ligado à mola 2, né? Então aqui eu vou pôr 3K da mola 1 mais K da mola 2, né? E o deslocamento de quais nós eu tenho que descontar para calcular a força em cima do nó 1. Entenderam a minha pergunta, pessoal? Então a gente viu que quando a gente faz a força em cima de um nó, a gente vê o tanto que o nó deslocou e a gente desconta o que o nó conectado a ele deslocou também. Porque afinal, se eles deslocassem juntos, a deformação da mola seria nula. Então aqui eu estou vendo a força que a mola 1 exerce no nó 1 e a força que a mola 2 exerce no nó 1. Só que tem nós conectados a essas molas, cujos deslocamentos eu tenho que descontar. Quais são eles, pessoal? 3 e o 4? O 3 e o 4. Né? Então, a mola 2 puxa o nó 1, eu tenho que descontar o que o nó 3 deslocou para calcular essa força. Então, eu vou colocar aqui, na linha 1, coluna 3, menos K, para descontar o deslocamento do nó 3. Da mesma forma, a mola 1, ela também está conectada ao nó 4, e ela tem constante 3K, então eu tenho que descontar o que o nó 4 se desloca. Então, eu vou colocar aqui menos 3K. Concordam comigo até aqui? Sim, professor. Então, agora vamos para o nó seguinte, o nó 2. Né? Então, o nó 2, ele está conectado apenas à mola 4. Né? Então, aqui, linha 2, coluna 2, eu vou pôr essa constante de mola aqui, K. Concordam? Sim. E o deslocamento de qual nó que eu tenho que descontar para calcular a força da mola 4? 4. Do 4. Então aqui eu vou pôr o quê? Você colocar
3K. Não. Qual que é a constante da K? mola 4? Menos A K. constante da mola 4 é K. Então aqui eu vou pôr menos K. Concordam comigo? Sim. Sim, professor. Legal. Então agora vamos para o seguinte nó, que é o nó 3. Então o nó 3, ele está ligado à mola 2 e à mola 3. Então aqui na linha 3 e coluna 3, eu vou somar essas duas constantes de mola. Então aqui vai ficar quanto? 3K. 3K. Né? E aí eu tenho que descontar o movimento do nó 1. Então aqui, linha 3, coluna 1, eu vou pôr o quê? Menos K. Menos K. E eu tenho que descontar o movimento do nó 4. Né? E menos E na 2K. força menos 2K, eu vou pôr aqui, ó. Certo? E agora o último nó que me sobra é o nó 4. E o nó 4 está conectado a todo mundo, né? Ele está conectado a 3 molas. Então, aqui na linha 4, coluna 4, eu vou pôr a soma de todas as constantes de mola que estão atuando no nó 4. Quanto que vai ficar aqui, pessoal? 6K. 6K. Né? 6K. E aí eu vou descontar, então, o deslocamento do nó 1. Quanto que eu vou pôr aqui? Menos 3K. Menos 3K. Eu vou descontar o deslocamento do nó 2. Quanto que eu vou pôr aqui? Menos K. Menos K. E eu vou descontar o deslocamento do nó 3. Quanto que eu vou pôr aqui? Menos 2K. Menos 2K. Né? Então vocês notem, pessoal, que a soma dos elementos da linha vai sempre dar zero, né? 4K menos K menos 3K deu zero. Né? K menos K deu zero. Menos K, 3K e menos 2K também vai dar zero. Né? E 6K menos 2K também vai dar zero aqui. Tudo bem? Então, é mais fácil do que parece num primeiro momento, não é, pessoal? É bem mais Concordam fácil. comigo? Bem mais fácil, né? É isso aí. Então, é isso, pessoal. Agora é praticar um pouquinho, que vocês vão pegar a mão nisso bem rápido, tá? Eu já vou soltar a primeira lista de exercícios, mas vocês já podem ir olhando no livro e brincando com isso. Agora eu vou introduzir para vocês esse conceito útil, que é chamado de matriz de junção. Né? Então, quando a gente constrói as matrizes locais expandidas, a gente adiciona zeros, né? Associados aos graus de liberdade globais que não estão conectados naquele elemento específico, né? Então, por exemplo, aqui, se eu tiver uma mola que está conectada ao nó 2 e ao nó 3, eu vou ter aqui uma coluna de zeros, né? Simplesmente para transformar essa matriz de deslocamentos que na notação local, então é o nó 1 do elemento 1 e o nó 2 do elemento 1. Então, o que eu estou vendo aqui é que o nó 1 do elemento 1, na verdade, ele vai ser o nó 3 global. E o nó 2 do elemento 1, ele vai ser o nó 2 global. Se a gente voltar lá no começo da aula,
é isso que a gente fez, ó. Cadê o desenho? O desenho está aqui. Bom, está aqui, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho a mola 2, o nó 1 local da mola 2 é o nó 3 global do problema. E o nó 2 local da mola 2 é o nó 2 global do problema. Tá? Então é isso que eu fiz aqui. Tá? Bom, da mesma forma, eu poderia ter uma segunda mola. Então seria o elemento 2. Então aqui eu estou vendo que o nó 1 da mola 2, ele é o nó 2 global do problema. Ó. 0 vezes o 1, 1 vezes o 2 e 0 vezes o 3. E o nó 2 local da mola 2 seria o nó 1 global. Então, esse tipo de matriz que eu uso para fazer esse mapa da notação local para a notação global, a gente chama de matriz de junção, ou em inglês eles chamam de gather matrix. Né? Então, algumas propriedades da matriz de junção. Ela é booleana, significa que os elementos dela são exclusivamente ou 0 ou 1. Tá? E elas fazem esse mapa da notação local para a notação global. Tá? Essas matrizes não costumam ser quadradas, elas, na verdade, nunca são quadradas, né? Porque a notação local ela é sempre 2 por 2, no caso de eu ter elementos unidimensionais, e a notação global ela vai ter um número maior de graus de liberdade. Então, se eu tivesse, por exemplo, 4 graus de liberdade, eu teria ainda 2 linhas, mas eu teria 4 colunas. E daí por diante. Tá? Então aqui, mostrando como é que a gente faz o mapeamento das diferentes matrizes na notação local para a notação global. Né? Então aqui, quando a gente escreveu nesse problema, por exemplo, então esse aqui é o elemento 1, né? Esse aqui é o nó 1 local do elemento 1, e esse aqui é o nó 2 local do elemento 1. Mas o nó 1 local do elemento 1, ele na verdade é o nó 3 do problema como um todo. E o nó 2 é o nó 2 mesmo. Né? Então, quando eu for escrever as forças que o elemento 1 exerce no nó 3 e no nó 2, eu vou ter uma matriz com essa cara aqui na notação expandida. Né? Da mesma forma, quando eu pego o elemento 2, então o elemento 2 está atuando na mola 1, no nó 1, desculpem, e no nó 2, e ele não atua no nó 3. Né? Então a minha matriz expandida vai ficar com essa cara aqui. Né? Então, como é que a gente faz esse mapa da notação local para a notação global? Né? E o mapa é simplesmente esse, ó, pessoal. Então, 0, F12, F11. Eu quero multiplicar por essa matriz local para chegar lá. Então, a minha matriz de junção, que eu escolho para fazer com que essa operação dê certo, né, ela vai começar com uma linha de 0, uma linha de 0 e 1, e uma linha de 1 e 0. Né? Então, simplesmente por inspeção, fazendo essa multiplicação aqui, vocês vão ver que esse resultado bate. Tá?
E é assim que a gente constrói a matriz de junção, tá bom, pessoal? E no caso do elemento 2, a mesma coisa, né? Então, aqui eu tenho a notação local e aqui eu tenho a notação global. Então, a minha matriz de junção do elemento 2 vai ser essa aqui, 0, 1, 1 e 0 e 0, 0. Bom, da mesma forma, os deslocamentos do elemento 1, quando eu quiser escrevê-los em termos dos graus de liberdade globais, né? Então, o elemento 1, o nó 1 do elemento 1 é o nó 3 global. Então, eu vou pôr 0, 0 e 1. E o nó 2 do elemento 1 é o nó 2 global. Então, vai ser 0, 1, 0. Tá? Então, vocês podem ver que esse produto aqui dá certo. Tudo bem, pessoal? Vocês estão me acompanhando até agora? Eu já vou mostrar para que isso serve. Por enquanto, eu só quero que vocês entendam como é que eu obtenho a matriz de junção. E eu obtenho ela por inspeção, por tentativa e erro mesmo. Tudo bem? Está claro para vocês? Sim. Sim? Por enquanto, sim, professor. Tá, legal. Tá? Então, vocês notem que aqui em cima, pessoal, ó, eu estou passando da notação expandida, né? Eu estou passando, na verdade, da notação local para a expandida. Então, eu estou multiplicando a matriz de junção pela matriz local para obter a matriz expandida. E aqui embaixo eu estou fazendo ao contrário. Ó. Eu estou obtendo a notação local a partir da notação global. Tá? Então, as matrizes expandidas, as matrizes de junção, elas têm essa propriedade que a transposta dela é igual à sua inversa. A gente chama isso de matriz unitária. Tá? Então, quando eu quero passar da notação local para a notação expandida, eu uso a transposta da matriz de junção. Então, por definição, a matriz de junção é aquela que eu multiplico a matriz global para obter a matriz local. Tudo bem? Isso é por definição, tá bom, pessoal? Sacaram? Sim, sim. Legal. Então, sumarizando isso que a gente acabou de ver, né? A matriz de força estendida, né? Adicionando zeros nas entradas relativas a nós não conectados àquele elemento. Né? Então, aqui eu tenho a matriz expandida, e aqui eu tenho a matriz de força local. Né? A matriz de deslocamento local. Então, eu tenho a matriz de junção multiplicada a matriz de deslocamento global. Então, vocês notem que aqui eu tenho um T e aqui eu não tenho. Né? Então, da estendida, na verdade, da local para a expandida, eu multiplico pela inversa, e da global para local, eu multiplico pela matriz de junção mesmo. Né? Então, vamos lá, pessoal. Então, eu tenho que a matriz de deslocamento local é, por definição, a matriz de junção multiplicada pela matriz de deslocamento global. Então, quando eu coloco aqui D sem o superescrito E, quer dizer que ela não é específica a nenhum elemento. Por isso que ela não tem o superescrito E. Então, ela é global.
Tudo bem, gente? Sim. Agora aqui eu tenho um superescrito E, então essa aqui é a matriz de força local, porque eu tenho o superescrito E, e ela é obtida pela matriz de junção específica desse elemento, multiplicada pela matriz de força estendida aqui. Então eu já tenho a dimensão do problema todo. Tá? Então, pessoal, se a gente passa multiplicando aqui para o outro lado, né, vocês estão me ouvindo ainda? Sim, professor. Sim, estamos. Às vezes fica muito silencioso. Então, se eu multiplico pela inversa dessa matriz L, dos dois lados, né, então eu vou ter LE a menos 1, vezes a matriz de força local, vai me dar a matriz de força estendida. Né? Só que eu sei que a inversa da matriz de junção é igual à sua transposta. Né? Então eu posso escrever que esse F2 é L transposto vezes FE. Tá? É a mesma equação aqui. Né? Então, pessoal, a matriz de força local, a matriz de rigidez local e a matriz de deslocamento local. F igual a kx. Então aqui eu simplesmente vou usar a definição que o LE vezes a matriz de deslocamento global é igual ao DE. Essa equação aqui continua igualzinha. Concordam comigo? Sim. Então, eu usei essas equações que estão aqui em cima. Né? Legal. Então, FE é KE vezes LE vezes D. Né? Agora, eu vou multiplicar todo mundo pela inversa da matriz LE, que é igual à sua transposta. Né? Então, a gente viu que a transposta da matriz de junção vezes a matriz de força é igual à matriz expandida, certo, pessoal? Ó. Tudo bem, gente? Beleza, professor. Tá. Certo? Então, agora eu tenho, então, a matriz expandida, e se eu somar todas as matrizes de força expandida, eu vou ter a matriz de força total do problema. Concordam comigo? Sim. Uhum, concordo. Legal. E aqui agora, quando eu faço essa somatória em todos os elementos, eu posso deixar essa matriz D de fora da somatória, porque essa matriz de D é a matriz de deslocamento global. Então a somatória não incide nela. Concordam comigo? Concordo. Sim, professor. Tá. Então, pessoal, eu estou mostrando para vocês como a gente consegue passar das notações locais para a notação global do problema. Agora, isso daqui, pessoal, é apenas uma formalização matemática do que vocês estavam fazendo aqui, ó. Tá? Então, é uma formalização matemática do que vocês fizeram aqui, ó, tá bom? Não tem nada de novo ali. Mas é apenas uma maneira matemática da gente sistematizar essa ideia de matriz expandida e depois somar as matrizes expandidas e obter a matriz global.
aqui também. Então, aqui a gente tinha as matrizes de força, as matrizes de reação, as matrizes de deslocamento. Tá? E o que eu queria mostrar para vocês, então, é que a matriz de rigidez do problema, ela vai ser dada pelas matrizes de rigidez local, que é aquele K menos K menos K e K, que a gente estava escrevendo até agora, com esse produto das matrizes de junção. Tá bom? Então, pessoal, quando a gente tem um problema pequenininho, 3x3, 4x4, enfim, eu não preciso disso, né? Mas se você tiver um problema grande, você precisa formalizar matematicamente o procedimento que a gente estava fazendo até aqui. E é só isso que eu estou fazendo aqui, tá bom? Mas vocês já sabem escrever a matriz de rigidez pelo método direto, por exemplo. Então, num problema pequeno, você escreve a matriz de rigidez pelo método direto, você não precisa de nada disso. Agora, quando você tem um problema com centenas ou milhares de elementos, a gente precisa sistematizar os passos matemáticos que a gente fez para construir a matriz de rigidez global. E os passos são esses aqui. Tá? Então, a gente constrói a matriz de junção, aí a gente faz um somatório de matrizes, que é o produto da matriz de junção transposta, vezes a matriz de rigidez local, vezes a matriz de junção. Tudo bem, pessoal? Tá claro para vocês o que eu fiz aqui? Tá claro. É bastante coisa, né? Mas é importante vocês entenderem que eu não fiz nada de novo aqui. Eu só estou sistematizando os passos que a gente estava fazendo. Tá bom? E, por favor, revejam isso com calma para a próxima aula. Eu já vou postar esses slides ainda hoje no dia, a gravação da aula também. Tá bom, pessoal? Então, é assim que a gente constrói a matriz de rigidez global do problema a partir das matrizes de rigidez locais. Tudo bem? Beleza. Legal. Então, resumindo, a matriz de deslocamento local é a matriz de junção vezes a matriz de deslocamento global. A matriz de força global, ela é simplesmente, enfim, é a mesma expressão, né? Vocês notem que eu só inverti aqui a expressão. Tá? E então são as leis de transformação aqui. E é assim que eu construo a matriz de rigidez global. Faltou um somatório aqui, tá? Eu vou colocar esse somatório. Então, volto a dizer, para problemas pequenos, as matrizes de junção são desnecessárias, né? A gente faz pelo método direto. Para problemas com muitos nós e muitos elementos, e principalmente para a gente programar isso no computador, aí já é impraticável. Legal, pessoal. Legal. Tá bom. Eu vou fechar a porta aqui que está impraticável, gente. Só um minuto. Vini, eu tô dando aula, filho. Então vamos lá, pessoal, só para concluir,
Vamos então começar a resolver essas equações. Então, como eu falei para vocês, a gente, na hora de atribuir numeração aos nós, a gente vai primeiro nos nós engastados ou essenciais, que são aqueles nós que não se deslocam ou que têm um deslocamento conhecido a priori. E a gente separa dos nós que são livres para se deslocarem à vontade, até que as forças resultantes neles se anulem, né? Então, da mesma forma que a gente tem nós livres e nós essenciais, a gente tem condições de contorno essenciais, que são as condições de contorno em cima dos nós essenciais, ou dos nós engastados. Então, aqui eu teria que o deslocamento é 0. Não precisa ser 0. Pode ser, por exemplo, 10, ou 5, ou 20, ou qualquer valor, desde que ele seja fixo e pré-determinado. Então, sempre que você tiver um nó que tem um deslocamento que é pré-determinado ou pré-conhecido, esse é um nó essencial. E a condição de contorno em cima dele é uma condição de contorno essencial. Quando você tem um nó, ou um contorno, né, uma superfície, cujo deslocamento você não conhece, mas você conhece as forças atuando nele, esse é um nó livre, e a condição de contorno é chamada de condição de contorno natural. E vocês vão ver mais para frente porque que a gente chama ela de natural, né? Então a gente separa a nossa matriz de deslocamentos em deslocamentos essenciais e deslocamentos livres, né? Aqui usando as siglas em inglês de essential e free, né? Da mesma forma, as forças atuando nos nós engastados e as forças atuando nos nós livres, né? Então, vamos pegar esse probleminha aqui da mola que a gente viu, né? Aqui, eu estou pegando um exemplo em que o deslocamento do nó 1, ele é pré-determinado, mas ele não é 0. Então, o nó 1 se desloca 4 sobre K2, é o deslocamento dele, né? O nó 2 e o nó 3, eu conheço as forças externas atuando nele. Então, no nó 2 eu tenho uma força de menos 4 newton, ou seja lá qual for a unidade, e no nó 3 eu tenho uma força de 10 newton. Então, esses são nós livres. Então, quando a gente for escrever a matriz de rigidez desse cara, a gente já sabe, né, pessoal? Então, a mola 1 está ligada ao nó 1 e nó 2, então eu vou ter a constante de mola aqui, está trocada, na verdade, né? Deveria ser K1 aqui. K1 e menos K1, menos K1 e mais K1. A mola 2 está ligada aos nós 2 e 3, então K2 e menos K2 e mais K2. Né? Isso daqui vai ser igual às forças atuando nos nós. Então, o nó 1, como está engastado, ele tem uma força resultante que não é 0, é R1. Os nós 2 e 3, eles são livres, mas então eu tenho forças externas atuando neles, que são de menos 4 e de 10. Né? Então, pessoal, a gente aqui faz o seguinte truque. Né? Eu traço uma linha dividindo os nós engastados dos nós livres. Né? Então, primeiro eu traço essa linha aqui horizontal.
Depois, da mesma forma, eu vou traçar uma linha vertical que vai dividir os elementos que multiplicam os nós engastados dos elementos que multiplicam os nós livres. Né? Então, fazendo essa divisão, a minha matriz de rigidez ela vai ser escrita como 4 submatrizes. Então, eu tenho uma submatriz engastada, eu tenho uma submatriz livre, e eu vou ter essas matrizes aqui de acoplamento, que dada a simetria da matriz de rigidez, ela é a mesma matriz, né? Ela só é a transposta uma da outra. Então, aqui nesse caso, a submatriz KE, que é a matriz de rigidez engastada, digamos assim, é K2. A submatriz KF é essa matriz quadrada aqui, K1 mais K2, menos K1, menos K1 e K1. E ela está multiplicando esses graus de liberdade livres. E eu vou ter as submatrizes de acoplamento, K e F, né, que vai ser menos K2 e 0. E agora, como é que a gente vai resolver, então, esse problema? Então, se a gente olhar para essa equação matricial aqui, pessoal, eu tenho basicamente duas linhas, né? Se você faz o produto matricial, você vai ter KE vezes DE, e aqui eu coloco a barra em cima do DE para indicar que esse DE aqui é conhecido. O deslocamento do nó engastado é conhecido, né? Que é 4 sobre K2. Então, a primeira linha vai me dar KE vezes DE, KEF vezes DF. Isso tudo é igual a RE. Concordam comigo até aqui, gente? Sim ou não? Acho que sim. Tá bom, gente. Na próxima aula eu vou voltar nisso, mas eu só vou concluir hoje. Tá? Eu simplesmente estou fazendo aqui o produto, pessoal. Ó, linha vezes coluna. Tá bom? Então, KE vezes DE, KEF vezes DF é igual a RE. Essa vai ser a primeira linha. A segunda linha vai me dar KEF vezes DE, KF vezes DF, isso tudo é igual a FF. Tudo bem até aqui? Beleza. Legal. Mas notem o seguinte, pessoal, então agora eu tenho duas equações, e quem que eu não conheço aqui nesse problema? Bom, o deslocamento do nó engastado eu conheço, é 4 sobre K2. Mas o nó livre eu não sei quanto ele deslocou. As forças nos nós livres eu também conheço, é menos 4 e 10. Mas a força de reação no nó engastado, é o RE, eu não conheço. Então, as incógnitas desse problema são o RE e o DF. Isso está claro para vocês? Isso precisa estar claro. Se não tiver, eu explico de novo. Por enquanto, tá claro. Acordei aqui agora. Eu não conheço o DF, que é o deslocamento dos nós livres, 2 e 3, e eu não conheço a força de reação no nó 1. Essas são as coisas que eu vou determinar. Tá claro para todo mundo aqui, gente? Sim. Sim. Legal. Então, se eu olhar essa primeira equação aqui, que eu obtenho dessa matriz, ó, eu tenho KE vezes DE, sendo que o KE eu conheço, e o DE eu também conheço. E eu vou ter KEF vezes DF, o KEF eu conheço, mas o DF eu não conheço.
que é o deslocamento dos nós 2 e 3. Isso tudo vai ser igual a RE, que eu também não conheço. Então, essa primeira linha aqui dessa equação matricial, ela resulta em uma equação que tem duas incógnitas, que é o DF e o RE. Eu consigo resolver uma equação com duas incógnitas, pessoal? Não. Não, né? Não. Vamos ver a linha de baixo, então. A linha de baixo, ela é o KEF transposto vezes o DE, e ambos são conhecidos. Ela é o KF, que é conhecido, vezes o DF, que eu não conheço. Isso tudo é igual ao F de F, que eu conheço. Então, essa equação aqui, ó, se a gente inverter, né? Então, eu vou ter DF é igual a K menos 1, F de F menos KEF transposto, vezes DE. Então, agora, se eu resolver essa equação, eu descubro os graus de liberdade do nó livre, dos nós livres. Concordam comigo? Sim. Porque todo o resto eu conheço. Né? Aí, a partir do momento que eu conheço o DF, né? E isso daqui, então, substituindo os valores, olha, pessoal. Então, DF é o 2, o 3. O KF é essa matriz aqui. Então, eu vou multiplicar a inversa dela. Né? A matriz FF é menos 4 e 10. A matriz KEF é menos K e 0. Né? A transposta dela. Isso tudo multiplicado pelo deslocamento do nó engastado, que é 4 sobre K2. Então, eu posso resolver essa equação aqui facilmente, e eu vou ter que o 2 vai ser 10 sobre K2, e o 3 vai ser 10 sobre 1K1 mais 1K2. Bom, agora que eu conheço o U2 e o U3, a gente pode voltar para a primeira equação ali, que é a força de reação no nó engastado, e substituir os valores que a gente obteve. Né? Então, substituindo esses valores de U2 e U3, a gente vai obter que a resultante no nó 1 vai ser menos 6. Né? Newtons, ou seja lá qual unidade eu estou usando, eu só tenho que ser consistente. Tá? Então, pessoal, o pulo do gato aqui foi essa separação das matrizes que eu fiz entre os nós livres e os nós engastados. Tá? Isso permitiu que eu simplificasse o problema. Né? Ao invés, então, de inverter uma matriz 3 por 3, eu só tive que inverter uma matriz 2 por 2. Né? Pode não parecer grande coisa, mas no computador, se você tiver uma matriz de 1 milhão por 1 milhão e você dividir ela em duas matrizes de 500 mil por 500 mil, isso é um grande ganho. É uma grande vantagem. Entenderam, então, a lógica de fazer isso, pessoal? Entendi. Tá. Então, eu vou parar por aqui. Eu vou pedir para vocês reverem, de preferência, até a próxima aula, esses slides que a gente discutiu hoje. Tá bom, pessoal? Alguém tem alguma questão por enquanto? Sim? Não? Não. Legal. Não, professor. Então, boa noite para vocês, pessoal. Bom descanso e até
quinta-feira. Até, professor. Até, professor. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, Obrigado, gente. professor. Boa noite. Até mais, pessoal.